Graças a Deus, que Deus venha abençoar sua vida, seu lar e a sua família. Eu desejo que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração, que o amor de Jesus Cristo possa abundar em sua vida, o gozo da salvação possa estar dentro de você. Você, cristão, eu falo com você nesta hora. Na verdade, esta palavra é dirigida a você que já é crente, os que já alcançaram fé preciosa em Cristo Jesus. Receba a minha saudação verdadeira. Que Deus te abençoe. Neste momento eu quero meditar com você sobre os chamados por Deus, ou alguns personagens na Bíblia que foram chamados por Deus. E depois concluiremos dizendo e meditando que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos meditar nisso e vamos meditar também quando Deus chama alguém. Que Deus te abençoe. Receba a palavra de Deus neste momento. Abra o teu coração. Deixa que Jesus se manifeste na sua vida. Não deixe que ninguém tire esse gozo do seu coração, essa certeza, esta alegria e esta felicidade que é servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, para começarmos nesta hora, eu quero começar juntamente com você. Eu quero ler, para começar, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10, apenas para a nossa breve meditação. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai Celestial, acrescente tuas bênçãos à leitura desta palavra e permita que o Espírito Santo, o grande ensinador e mestre, possa nos conduzir, a fim de que eu seja instruído completamente pelo Senhor para tudo que eu falar aqui, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, e que igualmente os que vão assistir possam ser abençoados também, em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, diz que somos feitura de Jesus Cristo. Ele nos fez criados em Cristo, criado em Cristo. Isso lança por terra qualquer vento de doutrina do homem. Na verdade, você é criado em Cristo, na palavra de Jesus Cristo. E aí não tem espaço para ismo de qualquer sorte, não tem espaço para seita, não tem não. Você e eu fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras é as obras que Cristo quer que pratiquemos. Por exemplo, o Evangelho é boas novas. Eu estou aqui, assim, além de estarmos meditando, falando com um crente, mas ainda estou pregando o Evangelho. E o Evangelho é boas novas. E se eu transmito as boas novas, quer dizer que dentro de mim, as boas novas imperam no meu coração. Elas imperam na minha vida. E o meu vaso está transbordando e eu não posso me calar. Eu tenho que chegar aqui e repartir com você, com todo amor,
do meu coração. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, que maravilha! Para chegarmos até aqui, cada um foi chamado de algum lugar. Você foi chamado um dia por Deus. Um dia o Espírito Santo tocou no seu coração e você foi até Cristo. Um dia o Senhor se revelou a você e você foi até Ele. Alguém diz, Deus não me dá prova de que Ele existe. Você quer mais prova do que o amor dele para conosco, o ar que respiramos, a paz que sentimos? Você espera que ele dê prova que ele existe para então você passar a confiar ou acreditar nele? Está cheio de prova de que ele existe, sim. Olha ao seu redor agora mesmo. Olha pessoas lutando para viver a fé. Olha homens, mulheres orando, buscando, desejando que a graça de Deus superabunde na vida dos demais. Você quer prova maior do que esta, de que Deus existe, Ele tem falhado com você, porque você quer uma prova. A prova maior para mim de que Ele existe é o amor dele, que inundou meu coração, mudou a minha vida, transformou este homem e fez de mim um novo homem. Então, eu tenho prova para mim. E eu desejo que esse mesmo Deus que me deu prova suficiente possa também a você, Ele conceder a sua graça, a graça dele alcançar o seu coração e você transbordar de alegria pelo gozo da sua salvação. Então eu quero começar meditando alguém que foi chamado por Deus. Vemos tantos homens chamados por Deus. Veja que nós fomos chamados para as boas obras, para a salvação. Ele chama coletivamente para a salvação, mas ele chama alguns para um trabalho específico. Talvez ele quer chamar você para um trabalho específico. Então ele vai até você de alguma maneira. Eu quero começar pelo profeta Jeremias, no capítulo 1 do livro de Jeremias. Eu quero começar no versículo 4, como Deus chamou Jeremias. Vamos agora fazer uma ilustração. Os tempos que Jeremias viveu foram tempos difíceis, onde Israel estava cativo na Babilônia. Israel estava cativo no Egito. O capítulo 1 de Jeremias diz que Jerusalém estava sitiada. Jerusalém estava cativeira. Ela estava num cativeiro. Então, nesse momento de que o povo de Deus, vamos calcular, vamos pensar assim, o crente do dia de hoje estão cativeiros, estão cativos, estão presos a alguma coisa. A nação santa dele, de Jeremias, estava presa a algum sistema, a algum homem, a algum governo. Vê quantos que se dizem crente ou professam a fé em Jesus Cristo e nós vemos que estão presos. É nesse cenário que Deus chama Jeremias. Diz o capítulo 1 de Jeremias, o verso 3, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro
no 5º mês. E se alguém chegasse, um grande homem, ditador, diabólico, levasse a igreja aí que você participa, levasse ela em cativeiro. E aí? Aqui em Jerusalém, a cidade estava em cativeiro. Nesse cenário, no mês 5º, no 5º mês, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quando Israel, a nação de Jeremias era israelita, estava em cativeiro, Deus fala: antes que foste formado no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações, não apenas a Israel, a Jerusalém ali, mas ele era profeta de outras nações nessa ocasião. Ele tinha que profetizar contra o mal das outras nações que estava levando Jerusalém cativeiro. Ou ele era um atalaia de Deus para dizer: vamos ao cativeiro, depois retornaremos. E depois dos 70 anos que voltarmos, então Deus vai operar em nós, seremos uma outra nação. Assim foi a profecia de Jeremias. E Jeremias pagou o preço. Ele foi lançado num poço, num calabouço. Antes dele, Isaías, que também profetizou mais ou menos na mesma época, um pouco antes, foi cerrado vivo. E nós encontramos que Isaías foi chamado no ano em que o rei Uzias morreu. Capítulo 6 de Isaías, ele diz que ele viu ao Senhor. E o seu séquito enchia o templo. E ele estava no templo e os umbrais se moviam. E os serafins voavam de um lado para o outro com 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, dizendo os serafins: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Isaías, agora era Isaías que estava sendo chamado nessa ocasião, no capítulo 6 de Isaías. Já retornaremos para a leitura de Jeremias. Segurem aí comigo um pouco, mantenha aí comigo um pouco. E naquela hora que Isaías vê a glória de Deus, os umbrais se moviam e a casa se enchendo de fumaça, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo impuro, um povo de lábios impuros, e eu vi ao Senhor. Então um anjo pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías. Estava sendo chamado por Deus Isaías, o profeta, nessa ocasião. E quando tocou os lábios de Isaías, ele disse: eis que isto tocou os teus lábios. O teu pecado, a tua iniquidade é purificada agora. Então, depois que ele é tocado com a brasa viva nos lábios, ele vê e ouve o Senhor dizendo assim: a quem enviarei eu? Ou quem há de ir por mim? Você que já foi tocado um dia, Deus fala com você nesta hora. Ouça a voz de Deus dizendo ao seu coração: a quem enviarei eu? Vê, as almas estão cativas, estão em cativeiro, estão cheias de idolatrias nas suas catedrais. Deus toca em você com a brasa viva e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então Isaías, depois que o anjo já tocou seus lábios,
capítulo 6 de Isaías, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus disse: vai, Isaías. Eu estava meditando com você o chamado de Jeremias. Pausamos o chamado de Jeremias, que era num cenário em que Israel estava cativeiro. E eu citei Isaías capítulo 6 para mostrar o chamado de Isaías. E eu quero prosseguir na palavra onde deixamos, em Jeremias no capítulo 1, no verso 5, onde Deus dizia que ele foi chamado no ventre. E antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Jeremias diz assim. Quando eu ler, eu quero meditar o que Isaías respondia, Jeremias respondeu para Deus, e o que muito crente responde hoje também para Deus. Então Jeremias disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Ah, eu não sei falar, eu comecei agora. Eu sou novato na fé, só o pastor que sabe falar, só o irmão tal que é qualificado. As desculpas de Jeremias eram: eu sou criança. Paulo compara as crianças na fé, eles são levados em roda, meninos, eles são levados por ventos de doutrina. Então não fique se comparando assim: eu sou uma criança. Desde que o Espírito Santo vem morar em você, você tem maioridade. Sim. Você tem maioridade na terra quando completa 18 anos. Então você responde pelos seus atos. No reino de Deus não precisa ser obrigatoriamente dessa maneira, porque o Espírito Santo já pode te selar em seguida. E quando ele te sela, você está selado como o outro está selado. Então você agora tem maioridade, independência na fé. Você tem independência. Você depende unicamente do amor de Deus. Você depende do Espírito Santo para te ensinar. E ele te chama também. Com Jeremias, eu não sei falar porque sou uma criança. Vamos ver o que Deus diz para ele. Verso 7. Jeremias, capítulo 1. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dizer, dirás. Assim é o homem chamado por Deus. Assim é o cristão, o obreiro do Senhor. Aonde Deus te mandar, você irá. E o que Deus, o Espírito Santo, te colocar a falar, você falará. Louvado seja Deus. Aí diz mais, verso 8, ainda Deus continua: não temas. E aí? Não temas diante deles. E aí, você está temendo essa oposição? Você está temendo, está com medo? Deus te chamou. A obra de Deus está nas suas mãos para ser levada adiante. Ou seja, no ministério da oração, ou seja, ofertando,
Ou seja, orando, jejuando pelos que estão no campo. Ou seja, levando alguém, não sei, de alguma maneira ele te chamou para as boas obras. Boa obra não é você apenas se converter e você dizer, ele me fez boa obra em mim, mas você foi chamado para fazer boas obras. Ele fez em você uma boa obra, para você continuar fazendo boas obras. E as boas obras é a palavra de Deus. E o inimigo quer te tirar e tem te tirado desse plano. E você fica dependente simplesmente do missionário fulano. Deus não quer assim. O Espírito Santo está em mim, está em você. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade. Todos amando um ao outro. Vamos ao desfecho de Jeremias e breve meditaremos mais alguns outros que foram chamados. E o momento em que eles foram chamados, a circunstância que tinham que enfrentar e o propósito deles serem chamados para determinada obra em algum lugar. Com Jeremias, Deus faz o desfecho assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se Deus está dizendo, vai lá orar. Vai sim. Ofereça o perdão primeiro. Pode entrar lá e pregue a minha palavra. Não temas, irmão e irmã. Não tema, você aí, não temas. Deus está com você, vai honrar você. O desfecho. Estendeu o Senhor a sua mão e me tocou na boca. É na boca que Deus toca. Com Isaías foi uma brasa viva. Com Jeremias ele lhe tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Deus põe as palavras na boca sua. Quem pôs na boca de Jeremias? Deus. Aí você acha que na sua será por intermédio do santo bispo fulano de tal. O mesmo Deus põe também na sua. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1, Deus chamando Abraão. Deus chamando Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, e farei de ti, Abraão, uma grande nação. E Abraão foi. Quem chamou Abraão? Será que ele ficou esperando na sorte? Dependendo? Não, Deus chamou e chama. Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, o que Deus disse para ele era dificultoso até de fazer. Sair do meio dos parentes, da casa do pai dele, que dependia dele na época. Você tem estado disposto a ir aonde Deus quer que vá? Eu, por exemplo, que tenho família, sou até muito apegado à família, mas eu tenho cortado na própria carne muita coisa para agradar a Deus, para agradar o Rei. E às vezes deixemos de atender nossas próprias necessidades. Muitas vezes o homem chamado por Deus deixa de atender suas necessidades para atender a necessidade do outro. Abraão precisou deixar sua terra,
sua parentela. Outros não querem pagar esse preço. Mas Deus o chamou. E ele foi. E nós encontramos que Abraão é o nosso pai na fé. A Bíblia declara isso. O crente Abraão. Somos abençoados com o crente Abraão. Você quer receber a bênção do crente Abraão? Quando Deus falar ao seu coração. Quando Deus falar ao seu coração, responda. Dê espaço no seu coração. Permita-se ouvir a voz de Deus na sua vida. Permita-se que Deus se manifeste, se revele a você. Leia, comece lendo as Escrituras. Não arrede daí das Escrituras, não. Nem por 1 centímetro, não saia daí. Nós encontramos no livro de Êxodo, nós encontramos em Êxodo, no capítulo 3, verso 1 em diante, quando Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro. Então Deus fala com Moisés numa sarça. Ali Deus estava chamando Moisés na sarça. E Moisés vê aquela visão e a sarça não se consumia. E ele disse, eu vou chegar aqui mais perto para eu examinar de perto o que significa aquele fogo aceso e a sarça continua verde. Deus se revela de formas extraordinárias. Com Abraão ele disse, Abraão. Em Moisés ele vem na sarça. Com Isaías foi no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor. Com Jeremias era quando Israel estava cativo. Jeremias pagou um preço por causa do seu chamado, porque optou continuar ouvindo a voz de Deus e seguir firme no seu chamado. E muitos homens que optaram continuar firme nos seus chamados têm deixado de agradar a si próprio, mas receberão a bênção eterna. Receberão, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós encontramos que então Moisés chega perto, Êxodo capítulo 3. Deus fala, Moisés, não se achegue para perto. Tire dos teus pés a sandália. Esse terreno que você está é terra santa. E Moisés se curvou e se dobrou e tirou as sandálias dos seus pés. Deus disse, o que tem nas mãos, uma vara. E Deus começa a se revelar a Moisés, dizendo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito. Eu tenho lembrado da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus lembrando do que ele prometeu a você. E eu vou agora libertá-los. Eu vou libertá-los. Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou te enviar lá, Moisés. Esse mundo precisa ser liberto dessa idolatria. Esse país precisa ser liberto da idolatria romana. E Deus vai enviar você. Você acha ser pequeno? Moisés achou-se pequeno. Deus diz, não foi eu que fiz a boca do homem? E deu sinais a ele. E Deus te deu o Espírito Santo. E a obra está para fazermos. A obra está para fazermos. E na maioria das vezes estamos descansados, tranquilos,
como Jonas, dormindo lá no porão do navio. Parece que fugindo de Deus. Muitos nos dias de hoje, muitos crentes, parece que no domingo fugindo de Deus. Quando Jonas estava naquela situação fugindo de Deus, Deus simplesmente enviou no mar uma tempestade a ponto de que o navio chacoalhava de um lado ao outro e ele continuava dormindo. Deus está te chamando, Deus está te despertando aí, tem te despertado com tudo que aconteceu na sua vida recentemente. Lembra o que aconteceu? E você continua dormindo. Deus tem chacoalhado, o navio está para afundar e você continua dormindo no porão. Mas sabe o que aconteceu? O capitão do navio desceu ao porão. Se a tempestade não te acorda, se esses problemas não te acordam, Deus balança a família, balança você, tem balançado com problemas, com provas, e você continua resistindo. Tapou os ouvidos, nem ouve o vento forte batendo contra a janela. O capitão desceu. Ah, o Espírito Santo te toca agora aí. Glória a Jesus. O Espírito Santo, o capitão desse navio, toca em você e diz, como disse a Jonas, acorda dormente. Acorda dormente. Que ocupação é a tua? De onde vens? De que povo és tu? Que povo é você, meu precioso irmão? Você é povo de Deus, chamado para as boas obras. Qual a tua ocupação? Ah, eu estou desocupado mesmo. Não, não. Deus pôs uma ocupação nas tuas mãos. Ministério, Ele te pôs na mão. De tocar, de cantar, de ler a palavra, de falar para o próximo. Se não recebeste ministério na igreja, não... continue. Tu tens ministério de Deus para falar com todos. Você se esquivou. O capitão chacoalhou e acordou ele. E quando ele se permite, chega uma hora que você tem que permitir. Sim, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Ele foi longe demais. Naquela ocasião, a única saída era lançar ele no mar. E agora? Deus chama, você foge. Deus fala, você não ouve. Deus dá prova, você faz de conta que não é com você. Chega uma hora que Deus permite, e você deve permitir, ser jogado no mar. Mas Deus tem um escape lá, uma baleia. Ai, no ventre daquela baleia, depois que ele é jogado. Depois que ele é jogado, Jonas... E aquela baleia grande, aquele peixe enorme, e ele entra, passa pela garganta da baleia, vai lá para o ventre dela, e quando chega lá no ventre, aquela gosma toda do ventre vai enroscando nele, e ele vai ficando todo apertado, sem ar. O problema vai aumentando mesmo, começa a fugir de Deus, foge de Deus, escapou até ali, mas o problema dobra. Quando ele está naquela situação, ele lembra e fala, eu vou orar a Deus, pediu perdão a Deus, e virou-se em oração ao templo que estava em Jerusalém. Nosso templo hoje é o Senhor Jesus Cristo. Você se volta a Jesus Cristo com um coração humilde e quebrantado e diz, Senhor, me perdoe até agora, porque o Senhor tem me chamado, mas eu tenho feito que não estou escutando, mas agora Deus chama você e faz você ouvir. Então a baleia simplesmente joga Jonas e ele vai fazer a obra de Deus, ainda que ele fez depois de uma maneira que Deus não se agradou ainda, mas fez. Eu quero dizer, não fuja não quando Deus chamar você. Depois que Deus chama Moisés, no capítulo 1 de Josué,
que Deus tira Moisés da liderança de levar aquele povo a entrar na terra prometida. Deus fala: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Olha, Josué, agora prepara o povo todo, porque tu vai cruzar o Jordão com esse povo, Josué. Ah, irmão e irmã, está vendo? Deus usou o ministério lá para tirar de lá, mas agora usa você para levar daqui para frente. Está vendo? Até aqui chegou a palavra de Deus. Mas se chegou, é porque não é para parar aqui onde chegou, é para prosseguir a partir de mim. Eu não preciso copiar Moisés, porque o trabalho meu não é de fazer o que Moisés fez, é pegar daqui para frente. Moisés era lá, ir lá no Egito, tirar, atravessar o mar, chegar ao deserto e chegar perto de Canaã. De Josué é atravessar o Jordão, que significa morrer a si mesmo e entrar em Canaã. Glória a Jesus. Canaã, a região celestial em Cristo Jesus, o céu aqui dentro de mim e de você, é onde o cristão deve estar. É aqui que está descansando o meu ministério. Meu ministério é do Jordão para frente. Do Jordão para frente, até Canaã. Entrar em Canaã. E quando entrarmos em Canaã, eu pela fé já me gabo, estou em Canaã. Mas tem uma mão para alcançar alguém que ainda não cruzou esse Jordão. Esse Jordão está aqui batendo nas tuas pernas. Oh, irmão, atravesse. A Bíblia diz que quando Josué, no capítulo 1, precisava atravessar o Jordão, Deus deu para ele ordenança. Sempre nas coordenadas de Deus. Deus diz: Josué, não te aparte da palavra, da minha palavra que eu dei a meu servo Moisés. Medite nela dia e noite, porque isso fará prosperar o teu caminho. Vai prosperar a tua vida. Não aparte-se da Bíblia, dos escritos de Paulo, dos escritos de Jesus Cristo, das palavras de Jesus Cristo. Não aparte-se. Isso vai prosperar o teu caminho. Medite nela dia e noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, quando chegar a hora de cruzar aquele Jordão, é porque o Jordão estava muito cheio, sabe, gente? Estava cheio, choveu, encheu. Um pouco antes, estava baixo. Era bom para todo mundo passar, a água estava baixa. Todo mundo passava com tranquilidade para entrar ali na Canaã. Tinha que passar pelo Jordão. Mas Deus permite encher. E quando estava cheio, encheu tudo aquelas ribanceiras, aquelas beiradas do Jordão, encheu que ficou bombando. Deus fala: Josué, prepara o povo. Dentro de 3 dias, vocês vão cruzar o Jordão. Ah, meu irmão, a luta apertou. Deixa apertar. A luta, a dificuldade apertou, deixa apertar. Deus tem propósito. Deus tem um porquê que está permitindo que aperte. Aperte! Vocês vão cruzar agora que a água está cheia. Mas sabe de uma coisa, Josué? Você deve levar a palavra no ombro dos sacerdotes. Não era Josué que levaria, porque Josué não era sacerdote. O sacerdote vai levar a arca nos ombros. A arca estava simbolizando Deus nos ombros dos sacerdotes. Uma parte aqui, outra parte no da frente. Dividiam em 4 e levavam a arca no meio, a palavra de Deus. E eles vão com a palavra, com a arca, e vão entrando, e vão chegando. E quando a sola dos pés deles tocar na água do Jordão, o Jordão vai se abrir. E vocês todos, Josué, com esse povo vai entrar na posse das nações, e todos vocês entrarão na terra que eu prometi e jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E Josué fez conforme Deus disse para fazer. E entraram. E quando o Jordão abre e eles vão entrando, a arca ia na frente. A palavra de Deus nos ombros dos sacerdotes. O que quer dizer? Sacerdote aí tem que ter a Bíblia. Tem que ter a palavra de Deus para levar o povo à palavra. Conduzir o povo à palavra de Deus. E eles foram. E tinha os gigantes lá dentro de Canaã. Tinha. Quando a presença de Deus ia na arca, irmão, era tão forte que ia espantando o gigante. Glória! E Deus vai na frente abrindo o caminho. Deus vai na frente abrindo esse Jordão. Com a palavra você vai espantando as artimanhas de Satanás. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos no capítulo 3 de 1 Samuel, que o menino Samuel estava no templo com o sacerdote Eli. E Deus naquela noite diz: Samuel, ele diz: eis-me aqui. E foi lá onde estava Eli e disse: estou aqui, Eli, porque tu te chamaste. 2 vezes chamou Samuel e ele repete, vai lá em Eli. Ele diz: se chamar 3 vezes você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então chamou Samuel, e hoje eu mudo Samuel para... Deus chama o seu nome agora. Qual que é o teu nome? Deus chama. Deus chama. E você vai igual Samuel, diz: pastor, Deus me chamou. Tu me chamou, pastor? Não, não foi eu não. Tu me chamou, sacerdote? Não foi eu não. Tu corre ao sacerdote, tu corre ao pastor, tu corre ao evangelista. Só que aquele sacerdote Eli, nessa época, ele tinha discernimento. Depois ele cometeu muitas barbáries, sim, com seus filhos. Mas ele tinha discernimento. Ele disse: se chamar novamente, fala, Senhor, diga, fala, Senhor, o teu servo ouve, porque eu não te chamei. Aí entraria muito ministro da terra dizendo: tá vendo? Você tem que ficar aqui. É aqui que Deus te chama. Ouvi fulano de tal. Não! Fala, Senhor. E Deus falou com Samuel. E aqui está um homem de Deus para dizer: se Deus chamou você, eu digo amém, eu digo amém. Se Deus chamou você, eu oro por você, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que me colocar como intermediário entre você e Deus, eu não sou isso. Não tem base bíblica para mim, ou para qualquer homem, ministro que seja, não tem base bíblica. Então eu estou dizendo, os homens chamados por Deus, e o que Deus chama, as circunstâncias que você às vezes tem que enfrentar, às vezes a circunstância que você precisa romper, está dentro de você. Rompe isso agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar ainda para você, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, eu poderia prosseguir com outros e outros que quando foram chamados por Deus, tem outros que foram chamados. Mas eu penso que até aqui já foi o suficiente. Você pode pegar esse ponto de vista meu e levar adiante. Você verá como é quando Deus chama, a circunstância que vem. Jeremias dizia: eu sou uma criança. Deus diz: não fala que é uma criança. Não temas, não temas. Não tema esse mundo eclesiástico, não. Não tema os episcopais, não tema, não. Vai pregar as almas perdidas, vai pregar as almas perdidas. Mateus 10, Jesus envia. E depois Jesus diz: fica em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder de Deus. Então vocês serão minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Você recebe o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, o verso 5, ele diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Vê a igreja que Cristo comprou, somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente, eu, você, o outro, somos membros uns dos outros. Eu sou membro de você, você é membro meu, eu sou membro, somos membro um do outro, vice-versa. Porque a mão é membro do braço, o braço é membro do ombro, o ombro é membro do tronco, o tronco é membro da cabeça e por aí vai. Cabeça tem orelha. Somos membros uns dos outros. Olha, não simplesmente membros de Cristo, mas membros uns dos outros. Poderíamos parar aqui, anotar que dá um grande ensino. Somos membros uns dos outros. Quando eu sou membro do outro, eu quero bem ao outro. Eu não penso apenas em mim, mas no todo. O corpo é todo. De modo que, tendo diferentes dons, alguém foi chamado para professor da escola, outro foi chamado para ser um evangelista, o outro para liderar os cânticos, o outro para ser liderado nos cânticos, o outro para ser músico, o outro um dom de pastor, o outro um dom de presbítero, o outro um chamado individual, e daí? Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profetize segundo a medida da fé que você tem e você recebe de Deus pela graça dele. Se é ministério, seja em ministrar. Se você foi chamado, ministre, então. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Não leva a coisa na bagunça, não. Haja dedicação. O que exorta, aquele irmão que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, faça com cuidado. Está vendo? Cada ministério e os seus cuidados, suas ocupações para os fins necessários que Deus envia. E o que exercita misericórdia, isso é um ministério. Aqui diz, capítulo 12 de Romanos, verso 8. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Alegria, eu tenho pregado sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu tenho esse dom de exercitar a misericórdia. Eu tenho esse dom. Não sou um ensinador, não sou um mestre. Sou um simples trabalhador na vinha do Senhor. Mas tenho esse dom de exercitar a misericórdia. Eu rogo que o grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, continue enchendo o seu coração da paz dele. Eu convido você para sempre me acompanhar aqui no canal A Palavra de Deus. Você só encontra a Palavra de Deus aqui. Compare com as Escrituras, tudo que é ensinado aqui. Eu rogo as vossas orações e você pode contar com as minhas, sempre, sempre. Que Deus te abençoe. Hoje mesmo, domingo, teremos o culto, a transmissão, às 18h30 em nossa igreja, na rua João Marques da Silva, número 130, no bairro Horizonte, Londrina, Paraná.
Culto esse que é transmitido por esse humilde canal. Toda quarta-feira às 2 horas da tarde, no nosso canal. Live ao vivo, oração, cânticos e pregação da palavra. E que Deus abençoe sua vida. Pai da glória, abençoe os que me assistiram, os que vão me assistir. Se na vida deles está passando alguma prova, algum problema, supre as necessidades deles, ó Pai. Dê a eles a bênção e a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom.